Deus, amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia, graça e paz a todos. Glória a Deus, que a paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, irmãos, como é poderoso o manifestar, porque presta atenção aqui, irmãos, olha aqui para mim, não deixa nada distrair você. O culto que Deus está presente é uma maravilha, e Ele está presente, quem dá glória a Deus? Mas o culto que Deus manifesta, essa presença, é muito mais maravilhoso. Porque a presença nós carregamos, mas quando Ele manifesta, aí é poderoso. E foi isso que Deus fez aqui agora na hora desse louvor. Irmão, sem demora, porque eu já olhei o relógio ali e já fiquei desesperada. Quem vai comigo até meia-noite aí? Dá glória a Deus, quero ver. Quem vai comigo? Irmão, eu prometo, 1h nós termina, amém? Então tá bom, em nome de Jesus. Abre comigo aí a sua Bíblia em João. O Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 29. Enquanto isso, em nome do Senhor Jesus, você vai procurando isso na tua Bíblia aí. Glória a Deus. Apenas um versículo nós vamos ler. Enquanto você vai procurando aí, eu quero, aleluia, cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Fica, irmão, fica no culto, porque Deus tem uma palavra para o teu coração hoje, amém? Em nome de Jesus. Apenas um versículo, irmãos, eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus. Quem viu Jesus? Quem? João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero que você repita comigo o que João disse quando viu Jesus. Eis aí. Oh, glória a Deus. Fecha a tua Bíblia. Hoje é noite de ceia, mas o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Irmãos, esse texto aqui vai falar sobre João o Batista, aquele que pregava de maneira que muita gente se convertia, mas não gostava. João o Batista é aquele que chamava as pessoas, quando estava pregando, de raça de cobras. Ele estava ministrando na beira do rio e ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a não se arrepender da ira vindoura, da ira futura? É deste João aqui que nós estamos falando, para que você não venha confundir com o João da ilha de Pátimos, com o João que deitava a cabeça no peito de Jesus, com o discípulo muito amado por Jesus. Então entenda, este João aqui, ele é primo de Jesus e é o que pregava com autoridade. Este João, ele é aquele que veio para preparar o caminho para o Messias. Quem já dá glória a Deus em nome de Jesus? É este João aqui. Só que a palavra de Deus diz que quando João viu Jesus aproximando-se do seu batismo, João sabia que o ministério dele se encerrava para que o de Cristo se iniciasse. Quando João estava batizando, aleluia, e ele vê o Messias vindo, ele diz: eis aí, eis aí, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E para mim, na minha opinião, irmãos, esse daqui é o maior testemunho que pode existir na face da terra. João, ele dá o maior testemunho que possa existir, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o maior testemunho? Porque até então ninguém tinha falado desse assunto.
a não ser o profeta Isaías, lá no capítulo 53, do 1 ao 7, em particular o número 7, onde ele diz: o Cordeiro de Deus que foi levado, o Cordeiro mudo que foi levado ao matadouro, que tomou sobre si todas as nossas dores, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas aqui o profeta Isaías, irmão, já por revelação divina, estava falando, estava adiantando sobre o que aconteceria com o Cordeiro de Deus. E é por isso que eu e você estamos aqui. Mas enquanto João está, aleluia, batizando ali na beira do rio, realizando os batismos, pregando a palavra de Deus, ensinando sobre Jesus Cristo, venha até ele, venha em direção dele. Não sei se num dia de sol quente, não sei se num dia nublado, não sei se num dia com muita gente, com muita obra, não sei, irmão, não, mas eu sei que era um dia que talvez o Batista não estivesse esperando, e ele olha, e ele vê aquele que mudaria a história, aquele que transformaria tudo. E João, quando ele olha, ele diz: ei, olha aí o Cordeiro de Deus. Em algumas traduções diz: vem e veja. Vejam quem passa, vejam quem vem. E ali chega o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que limpa. Eis aí o Cordeiro de Deus que anula. Eis aí o Cordeiro de Deus que purifica. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira, irmão, que tira o pecado do mundo. Você consegue entender essa palavra? Você consegue entender a profundidade dessa palavra? Só que quando Jesus fala isso, para aquele povo que estava presente ali, que era um povo judeu, para eles João não estava falando de algo estranho. João estava falando de algo que sempre ocorria. Por quê? Porque na cultura deles, ou seja, era muito familiar, eles já cresciam aprendendo sobre o quê? Sobre o cordeiro que era levado ao holocausto pelos pecados. Para eles isso era quase que uma tradição, irmão, ou seja, fazia parte da vida deles. O povo judeu diuturnamente levavam os cordeiros para serem sacrificados, animais para serem sacrificados, para ser os pecados purificados. Quem está entendendo? Isso fazia parte da história, da religião, quase que a cultura deles. Então era algo comum. Agora imagina comigo, eu sabendo disso e você também, imagino que quando João olha e vê Jesus vindo, eu imagino comigo, João atônito. Talvez, irmão, João estava batizando alguém, até esqueceu lá. Não sei quem era, mas se sou eu batizando alguém, quando Jesus chegasse, eu acho que eu esquecia. Ia ficar lá embaixo, ia ficar lá. Depois eu ia subir, quando a pessoa dessa. Imagina comigo, João atônito, olhando. E ele aponta: eis aí o Cordeiro de Deus. Só que quando aquelas pessoas olharam para ver quem era, eles não esperavam ver uma pessoa. Eles esperavam ver um carneirinho. Eles esperavam ver um animal quadrúpede, irmãos. Por quê? Porque diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus. Então eles pensaram: é algum animal, é algum carneirinho que está solto, que se perdeu, não sei. Mas João diz: eis aí, eis aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles olharam, não viram um animal, eles viram um homem. Este homem simples, um homem humilde, um homem que não trazia no seu semblante beleza, talvez cansado, talvez com o semblante abatido de tanto andar no sol e
eu não sei, mas nele não havia formosura, diz a palavra de Deus. Quando as pessoas olhavam, eles viam apenas um homem, mas João via o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. João via o Cordeiro, João via o Messias, João via a pedra de esquina, João via o Alfa, João via o Ômega, João via o Emanuel, João via o Yeshua, João via o Jeová Jiré, o Jeová Rafá, João via o Cordeiro de Deus. Presta atenção. Quantas vezes as pessoas ficam esperando aquelas coisas, porque se fala, eis aí Jesus, as pessoas iam esperar o quê? O céu se abrir, a terra tremer, Deus abriu o céu e Jesus descer. E sabe o que o Senhor já fala no meu coração? Quantas pessoas que querem ver a glória de Deus, querem ver a face do Senhor, querem ver o Cristo, mas estão esperando coisas sobrenaturais grandes. O Senhor está dizendo, aleluia, eu estou nas coisas pequenas, eu estou nas coisas grandes, eu estou nas coisas simples, eu estou nas coisas, aleluia. Se eu fosse você, irmão, já começava a prestar mais atenção naquilo que é pequeno, nos pequenos detalhes da sua vida. Se eu fosse você, irmão, começava a prestar atenção na simplicidade, porque às vezes, quantas vezes Jesus aparece, mas você não vê, quantas vezes o Cordeiro aparece, mas você não vê. Você acha que é sorte, você acha que é uma situação, você acha que é algo que tinha que acontecer, quando na verdade quem está se manifestando é o Cordeiro. E sabe uma palavra que o Senhor traz ao meu espírito? Não torne comum aquilo que é santo, não torne comum a presença do Cordeiro, não torne comum a presença dos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Não torne. Debacaia, sovia, radecasta. E nós vamos discorrendo a Bíblia, e nós vamos ver que a pessoa de Cristo como Cordeiro estava apontando para o sacrifício da cruz, porque um dia ele seria humilhado, imolado, sacrificado, pendurado numa cruz, crucificado pelos nossos pecados. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira, irmão. Sabe o teu pecado de hoje? Deus tira. Eu vou esperar você adorar. Eu espero que tenha pessoas entendendo o que o Senhor está falando aqui, irmão. Sabe o teu pecado? Ele tira. Deus tira. Deus limpa. Deus anula. Jesus anula. E tudo aponta para o sacrifício. Para que eu e você hoje venhamos participar dessa mesa aqui, houve um sacrifício, houve um? Se você voltar comigo lá no Éden, você conhece a história. Deus criou o jardim, Deus colocou o homem no jardim. Deus, aleluia, fez, aleluia, tudo perfeito, tudo maravilhoso ali no jardim do Éden. Deus cria o jardim, põe o homem no jardim, pega o barro, faz o homem, põe o homem no jardim, e daí o homem peca, o homem cai. Você conhece a história, e a Bíblia diz que quando Adão pecou, ele olha para ele e ele vê que ele está nu, ele vê que ele está, aleluia, despido. E o que acontece? Ele sente vergonha da sua nudez. Por quê, irmão?
irmão? Porque aqui já é demonstrada a situação de um homem pecador diante de Deus. Ou seja, quando cometemos pecado, nós nos escondemos de Deus, nós sentimos vergonha de Deus. Sabe o que Adão faz? Adão olha para ele, vê que ele estava nu, desobedeceu a Deus, e ele sabia que Deus vinha conversar com ele toda a tarde, todo dia, na viração do dia. A palavra de Deus diz, Gênesis, Deus descia lá no jardim para conversar com a sua criação. E nesse dia, irmãos, o Deus desce e Deus chega lá e procura Adão, e ele chama Adão, e Adão diz, Senhor, eu vi que o Senhor me chamou, mas eu olhei para mim e vi que eu estava nu, e eu me escondi. Por quê? Porque eu estava com vergonha do Senhor, eu estava com medo do Senhor. Entenda, irmãos, você sabe o que acontece? Deus pergunta para ele, quem te contou que você estava nu? Adão põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente, e ali fica aquele jogo. Então Deus vem, tem uma conversa muito séria com eles, e ali naquela conversa são liberados os vereditos de Deus, a sentença de Deus pelas consequências da desobediência. Porque não pense você, Deus perdoa pecado, perdoa, mas a consequência do pecado você paga. Quando você se arrepende, Deus perdoa na mesma hora, irmão. Quem dá glória a Deus, muda o fundo. Muda o fundo para mim, filho. Deus perdoa na mesma hora, irmão, mas a consequência você paga. Talvez o que você está vivendo hoje não adianta nem olhar e reclamar para Deus, dizendo, Senhor, o que é isso? Eu não mereço. É consequência do teu pecado lá de trás. Mas Deus perdoou, pastora, perdoou, mas a consequência você vai pagar, você vai passar por ela. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justo. Mas Ele faz o quê? Ele declara a sentença. Depois da sentença, Deus abandona Adão e Eva. Sabe o que Deus faz? Deus providencia uma roupa. Algumas traduções dizem aventais de pele de animal, para que Adão e Eva se cobrissem, para que não comparecesse diante de Deus nus. E aqui eu já começo a dizer para você, a primeira morte sacrificial, pois um animal agora inocente teve que morrer, para que o pecado de Adão e Eva, para que a nudez de Adão e Eva fosse coberto. Quem está entendendo, vai dando glória aí, irmão. Deus providencia o sacrifício. Só que para esse sacrifício acontecer, para que a nudez dele viesse ser tapada, precisou um animal morrer, porque a veste foi de pele de animal. E na nossa mente humana não existe outro animal que não seja o cordeiro. Mas aqui já estava. Aqui se revela o primeiro cordeiro substituto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Adão e Eva pecam, o homem peca, um animal precisa morrer, um sangue precisa ser derramado pelo pecado, aleluia, para que fosse coberto a nudez daquele casal. Lá no Éden já indicava o sacrifício de cruz. Mas aí o tempo passa, os dias passam, os meses passam, os anos também passam, e nós chegamos agora ao patriarca Abraão. Olha aqui para mim, irmão. Deus chama Abraão, você também conhece a história, faz promessa, fala para ele, Abraão, pega as tuas coisas, arruma, sai do meio da tua parentela, não é para ficar com o pai e com a mãe, não, sai do meio da tua parentela, não é para ficar no mesmo quintal, não, sai do meio da tua parentela, Abraão, porque o que eu tenho contigo é muito grande, e se eu tenho algo grande contigo, eu preciso que você se desconecte, que você saia do meio da contenda, do meio da fofoca, do meio das ciúmes, do meio da inveja. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui, irmão, mas haverá pessoas que para a prosperidade de Deus habitar na tua vida, tu vai ter que sair do meio da parentela. Presta atenção.
Tem gente que quer fazer casa, casar, morar no quintal, no outro quintal e do vizinho. Eu faço um puxadinho. Meu Deus. Eu faço um puxadinho e moro aqui no quintal. É um intrometendo na vida do outro, é um fazendo, desfazendo. Aquela briga, aquela contenda. E Deus está falando com alguém aqui. Levanta a mão. Deus está falando com alguém aqui. Sai do meio da tua parentela. Pastora, mas é família. É, mas aonde existe briga, aonde existe divisão, aonde existe contenda, você não fica. Agora, se é unido, glória a Deus, prospera todo mundo. Mas para Abraão foi diferente. Então você tem que saber discernir. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Abraão obedece a promessa, vai viver o chamado. Deus faz uma promessa para ele, porque ele ora chorando para Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho filhos, o meu herdeiro vai ser o meu mordomo. E Deus diz: não vai ser seu mordomo, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho que vai vir de você e da sua esposa. Abraão, não preocupa. Os anos passam, a promessa não acontece. Abraão entra na promessa, tenta dar um jeitinho brasileiro, vai lá, obedece a Sara, pega Agar, e a Agar engravida, nasce Ismael, porque a promessa de Deus não se cumpriu. Irmão, já vou dizer para você: não põe a mão na promessa de Deus. Se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Não tenta ajudar não, porque Abraão tentou ajudar a promessa e olha no que deu. Com 90 anos, se eu não estou enganada, Sara tem o seu filho, Isaac nasce. Isaac nasce o filho da promessa, e ele vai crescendo e vai tornando-se um jovem bonito, até que um dia talvez Abraão está no quintal da sua casa feliz, olhando em comunhão, em oração, eu não sei. O que eu sei é que Deus fala para ele: Abraão, pega Isaac, o teu filho, sobe o monte, sacrifica ele para mim. Pega o seu único filho, Abraão, esse que tu amas, traz para mim, sacrifica para mim no monte. Abraão poderia ter dito: não, Senhor, tudo que eu tenho, eu não posso dar tudo que eu tenho, esse é o único que eu tenho. Deus sabe, Deus entende. Mas se Deus pedir, se Deus pediu o teu Isaac, Abraão sobe o monte, Abraão leva Isaac, Abraão confia na promessa de Deus. Abraão acredita que aquele mandamento, embora difícil, não invalidaria a promessa de que Isaac seria pai de nações. Ele continuou crendo. Ele sobe, e na hora que ele sobe, o menino olha para o pai e diz assim: ó, pai, aqui está a lenha. Papai, aqui está a lenha, o altar levantado, o cutelo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão responde o que muitas vezes é gravado na nossa boca: o cordeiro Deus proverá. Pai, aonde está o cordeiro? O cordeiro, meu filho, Deus proverá. Abraão pega o menino, amarra o menino, deita o menino sobre o altar, levanta a mão com a faca. Eu não sei se é faca, cutelo, punhal, eu não sei. Mas quando Abraão levanta ali o cutelo para atingir o menino, o anjo do Senhor brada no lado de Abraão e diz assim: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu me temes e que tu és servo para dar aquilo que eu peço. Imagina comigo, irmão, a alegria desse pai, porque agora um filho, um jovem, um moço foi livrado da morte. Por quê? Porque Deus é Deus que faz acontecer sobre a vontade dele. Não termina aí. Abraão olha para o lado, começa a escutar um berro, e ali enroscado na cerca, enroscado no mato, um cordeiro, aleluia. E ali o Senhor proveu o cordeiro. Ele pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, e o cordeiro de Deus é recebido o sacrifício naquela hora no Monte Moriá. Diga comigo: Deus proveu o cordeiro. Oh, aleluia!
E agora mais uma vez o sangue foi derramado por uma vida. Lá no Éden para tampar uma nudez. Aqui em Abraão para salvar uma vida. Mas vai dando glória, irmão. Vai dando glória porque não para por aí. Vai acompanhando comigo as escrituras para você entender que eu vejo lá no Éden como se fosse uma vereda, como se fosse uma nascente de uma água. Quando chega em Abraão, está ali um riozinho pequeno ainda de Deus, uma vereda fina de água, porque de uma nudez passou a salvar uma vida. Mas aí nós chegamos lá em Êxodo 12, olha para mim, irmão, em nome de Jesus, porque agora vem o maior do que o primeiro e do que o segundo. Aqui o sacrifício agora seria imolado um cordeiro para passar no umbral da porta, porque para livrar não apenas mas uma família toda. Levanta a mão comigo em nome de Jesus. O cordeiro é imolado, passado o seu sangue nos umbrais da porta. Por quê? Porque agora o Senhor, Ele abre o caminho. De uma nascente vem um rio, o rio vai se alargando, porque agora passa a salvar uma família toda, irmão. De um casal, aleluia, para tampar nudez, aí passa, salva um jovem, agora salva uma família inteira. Só que não para por aqui, porque quando chega no deserto, aleluia, já na instituição da lei, nós vamos ver um outro cordeiro. Diga comigo, outro cordeiro. E este era mais poderoso do que o primeiro, do que o segundo e do que o terceiro. Porque este agora, irmão, o sumo sacerdote tinha que apresentar a Deus, imolar um cordeiro e levar o teu sangue no santo dos santos para que Deus aceitasse. E quando Deus aceitava, então era ali oferecido em favor de toda uma nação, de todo um país, o país de Israel. Este era o cordeiro pascal. É para eles, irmãos, esse cordeiro aqui, para eles, era o mais poderoso. Porque o cordeiro era feito o sacrifício ali. Primeiro, a palavra do Senhor diz que primeiro, ele fazia o sacrifício por ele, pelo sacerdote. E aí ele pegava e ia fazer pela nação. Então o sangue era aspergido numa vasilha. Ele pegava aquela vasilha, entrava no Santo dos Santos e oferecia para Deus. O cheiro subia às narinas de Deus, e Deus recebia, e toda uma nação era perdoada. Diga comigo, toda uma nação era perdoada. Guarda comigo aí, irmão, em nome do Senhor Jesus. Lá no Éden, cobre uma nudez. Nós vamos encaminhando, depois salva um jovem, depois salva uma família, e agora uma nação, a nação de Israel, aleluia. E aí nós chegamos aqui aonde nós lemos em João Batista, onde ele apresenta o cordeiro mais poderoso de todos. Por quê? Porque João falava não somente daquele que vinha para cobrir a nudez, não somente daquele que vinha para morrer por não somente daquele que vinha para salvar uma família, não, nem muito menos uma nação. João apresentava aquele que vinha para tirar o pecado do mundo, para tirar, para anular o pecado do mundo. Desde lá, apontando para o sacrifício. Só que agora, não cobria, tirava. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia e vejo os sacrifícios sendo feitos, eu vejo que era uma maneira de Deus cobrir o povo com o sangue dele, através do sacrifício, para que Deus pudesse olhar para a nação, para as pessoas que o pecado enojava. Então sabe como que eu vejo? Eu vejo que era como se Deus tivesse ali passando sangue para poder olhar para nós. Só que esse sacrifício aqui do Cordeiro Pascal era uma vez por ano. Diga comigo, todo ano. Todo ano.
todo ano um cordeiro tinha que morrer. Todo ano a nação era perdoada. Todo ano era passado ali, feito o sacrifício. Mas aí, aleluia, vem um que vem ao encontro de João o Batista, que não seria todo ano, que não seria preciso passar o sangue nos umbral da porta. Quem está entendendo? Que não seria para cobrir apenas uma nudez, mas seria para tirar o pecado do mundo. Agora imagina comigo, irmão, João Batista, quando ele estava batizando as pessoas, ele dizia assim, ó: ei, eu vos batizo com água, tipo, mas vai vir um que vai batizar com fogo, vai vir um maior do que eu vos batizo com água, mas vai vir um que é muito maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias do seu pé. Vai vir um maior, vai vir um maior. Quem levanta a mão e dá glória a Deus? Imagina João batizando e dizendo: ei, eu vos batizo com água, mas vem um aí que é maior que eu. Ele traz na mão dele uma pá para limpar a era, para apartar o trigo do joio. Ele vem e não vai demorar. Imagina comigo João pregando, irmão, porque João conhecia Jesus. Sabe por que João conhecia Jesus antes de qualquer um conhecer? E eu te provo. Porque a palavra de Deus diz que quando Maria foi visitar Isabel, as duas estavam grávidas. E a palavra do Senhor diz o quê? Que quando uma chegava perto da outra, imagina comigo, irmão, com o barrigão, uma chegava perto da outra, a palavra de Deus vai dizer que João começou a chutar a barriga de Isabel, e Jesus começou a chutar a barriga de Maria. Imagina comigo, Betinha, imagina comigo, irmão, o João dentro da barriga de Isabel dizendo: eita, é ele, eu estou sentindo a presença dele, é ele que está aqui perto. Me tira logo daqui, porque eu quero preparar o caminho para ele, porque este eu conheço, porque este eu sei quem é. Imagina João só no chute ali na barriga de Isabel, irmão, porque se identificava com aquele que estava na barriga de Maria. Imaginou comigo? João conheceu Jesus dentro da barriga, dentro do ventre. João conheceu Jesus, então ele sabia de quem que ele estava falando. Então eu imagino João batizando as pessoas, dizendo: raça de víboras, raça de cobras, caninana, cascavel, urutu, não sei mais, urutu cruzeiro, urutu não sei das quantas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que quando ele falava reino, ele não estava dizendo que o céu ia descer. Ele estava dizendo: vem aí, o reino de Deus vem aí. Quem é que é? O Cristo, o Cordeiro vem aí. E aí chega o dia. João está lá, batizando milhares de milhares, porque o ministério... Você está pensando que o ministério de Jesus foi aberto com palavras de amor? Você está pensando que o ministério de Jesus, através de João Batista, veio com palavras que amassageiam o seu ego? Cobra, raça de víbora. Ele chamava os mestres da lei assim. Ele não tinha medo. Quem que não ensinou vocês a não se arrepender dos seus pecados? Aí chega Jesus. Quando chega Jesus, João brilha os olhos e diz: eis aí de quem eu prego, eis aí aquele que eu falo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia!
Só que não para por aqui, irmão, porque este cordeiro aqui é o que veio para tirar o pecado do mundo. Mas quando eu vou discorrendo a Bíblia e eu chego em Apocalipse, eu vou conhecer o outro João, do qual eu falei para vocês, este que deitava o peito aqui, a cabeça no peito de Jesus, este que era o mais amado, aleluia, que era o mais querido, talvez ali de Jesus, este é o qual o Senhor não permitiu provar da morte física. Quem dá glória a Deus, olha o que é intimidade, né, irmão? Olha o que é intimidade. Esses dias eu estava pensando, tá Jesus andando, vem Pedro e vem João. Aí João olha para Jesus e fala assim, ó, e esse aí, o que o senhor vai fazer com ele? Olha Pedro perguntando para Jesus. Eu imagino eles andando naquele sol quente. Aí vem Pedro e pergunta para Jesus, e esse aí quem? João. E esse aí, o que o senhor vai fazer com ele? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, ó, que te importa? Que te importa o que eu vou fazer com ele? João agora é levado para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos para morrer. Jogaram o homem dentro de um cadeirão de óleo fervendo, não fez nada, deu a hidratação para a pele do homem. Então eles disseram, esse aí ninguém mata. Por quê? Porque aquele que Deus chamou para viver não tem poder, aleluia. Levanta a mão, aquele que Deus chamou para a vida, a morte não toca se Deus não deixar. E em João Deus não deixou. Levaram o homem para a ilha de Patmos, uma ilha abandonada, cheia de cobras e escorpiões. Disseram, já que nós não podemos matar ele, abandona ele lá. Mas aí está Deus olhando. E aí está Deus olhando apaixonado. Imagino eu que com aquele olhar que eu vi lá dentro do meu quarto, quando o Espírito Santo olhava o pastor orando, apaixonado, eu imagino Deus olhando para ele. Eu imagino Jesus olhando para ele dizendo, você está aí, sobe cá João, vem cá João, vem ficar comigo aqui João, porque eu tenho coisas para te mostrar. E João é arrebatado em espírito para a ilha de Patmos. E aí a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse 5, e vi um livro selado com 7 selos e um grande choro no céu. Por quê? Porque ninguém podia abri-lo. João chora, João chora, João chora. E então ele ouve uma voz, talvez por detrás dele, do lado dele, eu não sei, mas ele diz assim, ó, João, não chores. Não chore, João. O cordeiro que foi morto reviveu, João. Então ele vê que aquela mão pega aquele livro e vai abrindo selos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro, quarto, quinto, sétimo selo. Deus, aleluia, o Filho de Deus, o Cordeiro, tomou o livro em suas mãos, abrindo, aleluia. E quando todos os selos foram abertos, a palavra diz que os anciões se prostraram, pegaram a sua coroa, tiraram a sua coroa, aleluia, e glorificavam o nome do Senhor, dizendo, digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto, que reviveu. Toda honra, toda glória, todo poder seja dele, porque ele é digno. Quem pode adorar? Quem pode adorar, irmão? Dizendo digno, santo, poderoso, fiel. Só que não para por aí, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que João é levado para um outro espaço, para um outro lugar. Eu não sei se numa sala, eu não sei, irmão. Mas a palavra de Deus diz que João começa a enxergar uma grande, prepara para glória, uma grande multidão de branco, uma grande multidão, milhares e milhares que vinham com palmas na mão, balançando. E aí João olha, e quando João olha, ele diz, quem são esses? Quem é este?
este? Quem é este? Quem é esta? Quem é esta? João estava dizendo quem é. Deixa eu te falar uma coisa. João não te conhecia, mas ele te viu lá no céu e ele disse: quem é este? Quem é? Quem é você? Quem é este? Quem é este? João estava te vendo lá, irmão. João te viu lá com palmas. Tem palmas na mão aí? Tem vestes brancas aí? Tem vestes brancas aí? João estava dizendo: Ribarabaxô. Palmas na mão balançando, palma na mão balançando, e eles adoravam. A palavra de Deus vai dizer, irmão, que eles adoravam, dizendo: santo, dizendo: este é digno, este é o Cordeiro que foi morto, que reviveu. E eles disseram: estamos aqui porque Ele nos perdoou. Eu fui perdoado, eu estou branco, porque Ele derramou seu sangue por mim. Domando que ramassouvia. Quem é aquela multidão? Milhares, de milhares, de milhares, de milhões, vestidos de branco. E aquela multidão cantava: digno é o Cordeiro. Fomos lavados, fomos comprados, fomos lavados, remidos pelo sangue. Rebarraçou de fácia. João não conhecia você, mas ele viu você. João não conhecia você, mas ele viu você. Quem dá glória a Deus? João viu você com palma na mão. João viu você com veste branca. João viu você diante do Cordeiro. E João disse: Aramachouricamdefai. Quem são esses? E eu digo para você: sabe quem eram esses? Olha para o teu irmão, fala para ele: sabe quem é? Sabe quem era aqueles? Sabe quem é? É eu, é você. E se ele crê, ele vai ficar de pé dando glória. Ele vai ficar de pé adorando. Ele vai ficar de pé glorificando. Levanta, levanta adorando. Levanta glorificando. Sabe quem é ele? É o Cordeiro, é o leão da tribo de Judá, é a pedra angular, é o alfa, é o ômega. Sabe quem é ele? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha para o teu irmão, diz para ele: sabe quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus. Sabe quem é ele? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Sabe quem é ele? O Emanuel, o verbo, o rei da eternidade, o pão da vida. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, Salvador, Libertador, a rocha eterna. É este o Deus que você serve. Agora eu quero que você declare comigo: sabe quem é ele? Feche os olhos. Emanuel, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Olha quem ele é. Olha aí quem ele é. Olha Deus tomando. Olha, deixa o Cordeiro de Deus te tomar hoje. Quem pode aplaudir esse Jesus? Porque ele é santo, 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 santo. Digno, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Porque ele veio para fazer, para restaurar, para manifestar, para tirar o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus. De Gênesis a Apocalipse, esse é o Cordeiro de Deus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.